Abriu a porta, o sinal tocou, a aventura do saber te chamou. Curiosidades, mistérios a desvendar. No ritmo da escola a gente vai aprender. Boa escola, abrindo a sua mente. boa escola, Conhecimento pra valer. boa escola. Aumentar o volume, vem nessa onda de saber. Todo mundo junto vem, yeah. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do TamandaCast sobre a direção do POD na escola. Hoje trouxemos uma história de empreendedorismo que começou aqui no Tocantins e já ganhou todo o Brasil. Eu sou Andrew Santos, seu anfitrião, e hoje vamos mergulhar na trajetória de Fábio Varanda, fundador da empresa Tô no Lucro, uma empresa que cresceu principalmente durante a pandemia e foi vendida para a gigante Magalu. E você aí, você mesmo, jovem, que sonha e tem ideias e pretende transformar isso em um grande empreendimento, venha aqui com a gente. Fábio, seja bem-vindo ao TamandaCast, é um prazer tê-lo aqui conosco. E para começar, conta pra gente quem é Fábio. Olá, tudo bem? Primeiro, queria agradecer o convite, é muito bom e eu acho importante essa história, trazer uma empresa que teve know-how dentro do nosso estado, Tocantins, né? E obrigado, primeiro, por estar aqui. Bom, eu sou paulista, vim para o Tocantins por 18 anos, me formei em publicidade aqui na Ubra, aqui em Palmas, e hoje trabalho em cima de empreendimentos. Em cima de empreendimentos, né? Conta pra gente como começou a sua jornada como empreendedor. Cara, minha jornada como empreendedor começou da seguinte forma. Primeiro, eu sempre trabalhei na área pública, né? Eu cheguei aqui no estado do Tocantins, logo trabalhei no setor público, onde eu vi que lá era o seguinte, você trabalhava 8 horas e aquele dilema, se não desse para hoje, ficava para amanhã. E eu vi que o meu tempo era muito ocioso, eu podia fazer muito mais, eu queria fazer muito mais, mas era aquele mesmíssimo. 4 horas, almoço 2 horas e 4 horas de novo de trabalho, né? Então eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Aí, no entanto, conheci uma pessoa que se tornou sócio, a gente é sócio há 18 anos no mercado, e aí a gente resolveu criar alguma coisa. De lá a gente desenvolveu uma agência digital, onde a gente criava produtos para os clientes, e aí a gente cansou também de só criar e os outros ganharem dinheiro. Então a gente foi criar algo para nós. Então a gente foi criando novos produtos para dentro do mercado do Tocantins. Fábio, vamos voltar um pouquinho no tempo. E conta pra gente como foi o tempo que você decidiu que queria ser empreendedor. Cara, esse tempo que eu decidi ser empreendedor foi em 2006. Eu vou falar de ano. 2006, isso mesmo. Eu tinha acabado de sair da faculdade. Como eu te falei, eu fiz publicidade. E aí, conhecendo meu sócio, a gente falou, cara, a gente podia ganhar dinheiro diferente. Ele trabalhava também no mesmo órgão que eu e ele era desenvolvedor, ele era programador. Eu não sou programador, eu não sei programar, mas eu sei gerar negócio. Então a gente juntou o útil ao agradável e a gente fundou a primeira agência digital do Tocantins, que chamava Art Insight. Como surgiu a ideia do Tô no Lucro? O Tô no Lucro foi o primeiro produto que a gente desenvolveu em 2010 que entrou na onda da compra coletiva. A gente criou o Tô no Lucro Compras Coletivas, aonde, não sei se, eu acho que você é muito novo para lembrar disso, mas nós vendíamos cupons através da internet, então o consumidor comprava online e consumia no offline, dentro dos restaurantes ou empresas. Não é do meu tempo. Aí em 2015, com a evolução, vamos dizer assim, a gente trouxe a ideia do delivery, para levar para os consumidores comida. Então a gente transformou o aplicativo, uma forma de pedir comida pelo aplicativo e levar até a casa do consumidor. Então foi uma inovação, né? Que naquela época era diferente. Com certeza. Mas tudo isso que ocorreu teve 1001 problemas, né? A vida de empreendedor ela não é fácil. E dentro dos problemas eu descobri um outro nicho de mercado que a gente poderia sanar, que era uma dor. Então, por exemplo, nós com Tô no Lucro, Delivery, em 2015, eu descobri que os restaurantes não faziam entrega. Então eu descobri que se eu fizesse a entrega também para os restaurantes, eu teria um novo nicho de mercado. Onde o Tô no Lucro começou a crescer atendendo, além da venda de produtos, a entrega desse produto também para os consumidores. Essa oportunidade que você teve, foi uma oportunidade que você já imaginava ou ela surgiu com o tempo? Cara, a vida do empreendedor, às vezes você pensa de uma forma, mas conforme o andamento ele toma outro rumo, né? Lógico, sempre pensando e estudando da melhor forma possível para você empreender.
Quando eu imaginei no início, a gente só queria fazer intermediação de venda. Eu só queria receber os pedidos através da plataforma, encaminhar para o restaurante e o restaurante ali produzir e entregar. Só que quando essa parte de produzir por conta do restaurante, isso estava sanado, estava tudo ok, eu precisava adequar para os restaurantes qual a melhor embalagem, porque os restaurantes não faziam delivery. Então veio toda essa parte de estudo de embalagem e também de logística. Quando eu observei que dos 10 restaurantes iniciais, 8 não faziam entrega, eu vi que o meu negócio ia morrer aqui em Palmas. Porque, no caso, a embalagem era uma das que depende muito do que o restaurante vai entregar. Porque se fosse, por exemplo, uma pizza, a gente usa aquelas embalagens de papelão. Quando fosse, por exemplo, a marmita, a gente usa aquelas embalagens de isopor. Então, depende muito mesmo. Perfeito. E aí o que aconteceu? Eu tive que levar e oferecer para os restaurantes um serviço de qualidade. Então eu montei, através também de um final de semana, numa sexta-feira que eu saí do último restaurante, eu cheguei lá na nossa empresa, que era a agência, então até então era Insight, reuni com o meu sócio e com o pessoal da TI e do marketing e falei assim, a partir de segunda-feira eu preciso de um aplicativo para entregador, porque nós teremos entregadores. Todo mundo morreu de coração. Como assim nós vamos ter entregador? A gente vai fazer entrega para restaurante também. E aí surgiu uma nova oportunidade que gerou muitos bons negócios para nós. Fábio, como foi o processo de desenvolvimento do Tô no Lucro? Olha, eu sempre falo o seguinte, todo o desenvolvimento do empreendedor, eu sempre fui dessa forma. Eu só dou um passo conforme eu posso. Não adianta eu pensar lá longe. Eu nunca imaginei que nós chegaríamos em 9 estados, certo? Mas eu pensei da forma que eu iria iniciar em Palmas. Foi assim que eu comecei. Então, a cada dia a gente foi aperfeiçoando e estudando, porque todo empreendedor não adianta, não é só ideia. Você precisa estudar, você precisa persistir, você vai ter portas fechadas na sua cara e você vai ter que ver uma forma de entrar no mercado, criar um produto viável, que chama MVP, dentro da era da tecnologia, vamos falar de uma startup, né? Dentro de uma startup, a gente cria um MVP, um mínimo viável produto, para que a gente coloque isso no mercado, teste e depois vai aperfeiçoando para que se torne um grande negócio. Um passo de cada vez, né? Com certeza. Eu não vou afirmar em todas as escolas, mas pelo menos aqui, a gente, no ano passado, mudou a grade curricular e entrou a disciplina de empreendedorismo. E o que você acha do empreendedorismo na escola? Cara, eu acho fundamental, tá? Porque você já inicia dando para as crianças uma visão de crescimento no futuro, uma forma de você planejar e pensar o que é ser um empreendedor. Porque às vezes a pessoa, às vezes ela chega, ela às vezes só tem um conhecimento porque o pai trabalha no órgão público, então ela pensa a mesma coisa, vem do vício de casa, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, acostuma com o que os pais já fazem, não tem uma visão de que ela pode fazer algo diferente. E com o empreendedorismo é isso. Ele te dá a oportunidade de você criar na sua mente, no seu campo de visão, algo que você possa investir e fazer algo diferente. Tipo, como se fosse uma resolução de problemas, né? Com certeza, sempre. Sempre tem um problema para ser resolvido. O Tô no Lucro foi bastante elogiado na pandemia e claro que foi uma evolução, né? Uma tecnologia nova que foi desenvolvida, principalmente foi elogiado por causa que o pessoal não podia sair de casa. E como você acha o que o senhor fez para o Tô no Lucro ser um... Perfeito. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, correto? Vocês, consumidores, os restaurantes que estavam enfrentando uma fase muito difícil, que era portas fechadas, não sei se vocês se recordam, mas saíram, os restaurantes não poderiam abrir no início, né? Fechou. Não podia sair de casa. E a única coisa que todo mundo dizia, só dá moto do Tô no Lucro na rua. E por que isso? Porque nós também fomos pegos de surpresa. De que sentido? Pela demanda. Nós crescemos 4 vezes do que a gente fazia antes, com a pandemia. Então a gente teve que preparar quantidade de entregadores, melhorar nossas rotas, melhorar o tempo de coleta e de entrega desses produtos, que não foi fácil, e os restaurantes têm que estar preparados para isso também. Quanto à questão de pessoas, nós chegamos a ter 280 entregadores para fazer essas entregas.
E quem eram esses entregadores? Eram pessoas que tinham ali naquela época perdido seus empregos. Quanta gente perdeu o emprego porque fechou o negócio e foi pra rua? E aí o que eles procuraram? O único meio que estava funcionando. Tinha uma moto, tinha uma bicicleta e até aí nessa época iniciou até a entrega através de bicicleta na rua. É que eu até vejo várias reportagens sobre aqueles entregadores que vendem bicicleta, porque estão tentando... Na pandemia, muitos empreendedores foram afetados por causa do... Como o senhor falou, no caso que os empreendimentos deles se faziam mais presencial e não digital, e eles foram muito afetados. Então, o que o senhor acha que o Tô no Lucro fez para superar esses desafios? Certo. Dentro do que nós vendíamos naquela época, até então, antes da pandemia, era somente restaurantes. Só que com o surgimento da pandemia, a gente teve que abrir o nosso leque de venda. Então a gente começou a atender quem? Farmácias, atender supermercados. Então a gente começou a atender outros nichos de mercado. Inclusive, por exemplo, Fabiano Parafuso, um exemplo de ferragista dentro do Tô no Lucro, algo que a gente nem imaginava que a gente poderia transportar, tudo foi transportado. Fechamos um shopping na cidade, parcerias para que a gente pudesse levar dos lojistas do shopping qualquer tipo de produto, desde roupa, o que você imaginar, calçado, celular. Quantas vezes vendemos celulares caríssimos, transportamos celulares de 11, 10 mil reais para casa do consumidor. Ah, então foi um caso de inovação mesmo, né? Com certeza, mas essa inovação ela não está só baseada em cima do vamos mudar, vamos fazer isso. Tudo interferia dentro da própria plataforma, entre tempo de entrega, coleta, sobre o perigo, a região, sobre áreas de atendimento. Você concorda comigo que eu não tenho como pedir para um ciclista entregar um produto com 10 km de distância? Pois né? Pela qualidade e coitado dele num sol desse que a gente tem. Então tudo isso foi pensado e foi desenhado para que todos fossem atendidos da melhor forma possível. Você já desanimou a ponto de querer desistir? Sim. Eu acho que todo empreendedor uma vez já deu aquelas quedas. Que falou assim, isso não vai mais, eu desisto, não quero, tá? Mas é aquilo que eu te falei, sempre haverá um problema. E o grande empreendedor é aquele que não desiste, ele persiste. Esse é ser empreendedor. Às vezes você, com certeza, não sei se você já parou para pensar, mas eu tenho uma crença muito grande, tá? Eu sou cristão, então eu acredito em Deus. Então, acho que faz parte da nossa vida. Às vezes eu vou dormir com um problema, quando eu acordo eu já tenho a solução. Eu não sei te explicar o que mas é isso. Uhum. E como você lidou com esse desafio que o senhor teve, essa tristeza, no caso? Cara, eu lidei... A tristeza foi mais por frustração. Quando você pensa que é de uma forma e você observa que o mercado às vezes age de outra. Então você precisa dar uma mudada. A gente chama até dentro do startup que a gente faz a pivotar, a gente pivota, a gente muda. Se às vezes você pensa que você vai... Não, peraí, vamos dar uma pivotada nisso aqui, vamos testar. E aquilo que eu te falei, todo empreendedor deve fazer pequenos testes. O MVP, faça o teste, veja se deu certo, ok, continua. Faça o teste, não é isso, não. Fábio, como foi o processo de negociação com a grande empresa que é a Magalu? Cara, a Magalu, ela chegou em negociação com a gente, através de e-mail, para que a gente fizesse esse fazia sentido, né? Eles adquiriram o Tô no Lucro. E foi assim algo surpreendente para nós, da onde que a gente nunca imaginou que isso iria ocorrer algum dia, onde uma multinacional entraria em contato com você lá do Tocantins, de Palmas, né? Tão distante, eles estão em Franca, de São Paulo. E como que eles entrariam em contato com a gente com essa vontade, né, da aquisição. E aí a gente entendeu que era o momento da aquisição e assim foi feito, mas para a gente foi uma grande surpresa. Após a venda do Tô no Lucro, como você enxerga o futuro do Tô no Lucro? Olha, hoje o Tô no Lucro ele já teve muitas mudanças, né, de lá para cá, onde a própria Magalu achou interessante. Hoje nós não temos, a gente não interfere mais em nada, né, a respeito do Tô no Lucro e do aplicativo atual hoje, mas eu acho assim, funcional, está no mercado ainda e foi muito bom pelo que a Magalu tem feito. Fábio, quais são os seus próximos passos? O que você planeja para a sua carreira? Tá, hoje eu estou empreendendo dentro do mercado, continuo no mercado da alimentação, mas não cuidando de mais de 9 mil restaurantes como eu cuidava. Tá?
O Tô no Lucro, não sei se você sabe, mas nós chegamos em 9 estados. 9 estados do 9 Brasil? estados. A gente atendeu mais de 9.000 restaurantes. A gente tem uma bagagem muito grande nessa questão de logística, que a logística não é simplesmente... Muitas vezes, quando as pessoas quando acabam me conhecendo, ela fala assim, nossa, eu pensei que o aplicativo era só um menino que criou o aplicativo, mas é uma estrutura tão grande dessa, que a gente tinha um operacional muito grande para funcionar. E aí o que acontece? Hoje eu empreendo dentro da confeitaria da minha esposa, e aí eu ajudo ela nessa área, tanto de gestão, quanto na área também de produtos e atendimento e tudo mais. O senhor pretende empreender em alguma outra área? Olha, no momento eu não posso empreender, devido ao contrato que a gente tem com a Magalu. Nós temos um contrato de 5 anos que nós não podemos fazer nada do que a Magalu faz, né? Devido à venda. Mas, enquanto isso, a gente vai estudando o mercado e em breve, daqui a 1 ano e meio, com certeza a gente vem com algo novo para o mercado de pães. Falando em confeitaria, temos aqui a Ana. Ana, se apresente. Meu nome é Ana Elisa, eu tenho 33 anos e a confeitaria começou com a minha mãe. Ela que fundou a Doce Sabor. Quando ela abriu a confeitaria, eu tinha 5 anos. Então eu cresci dentro, né, do negócio dela. E ela foi cansando e me passando, né? Eu sempre trabalhei na confeitaria, nunca trabalhei em outro lugar. Me formei na faculdade, tudo. E resolvi tocar o negócio. Então, ela me foi passada, né? Ela me passou a confeitaria, se aposentou. E eu fiquei tocando o negócio sozinha, principalmente depois da pandemia. E foi muito difícil, assim, apesar de eu sempre estar lá dentro, depois que ela saiu eu tive que tocar sozinha, né? E aí foi passando os desafios, tudo, e eu conheci o Fábio só tem 1 ano e 5 meses, né? 1 ano e 5 meses é recente, nosso casamento, e aí ele veio para somar, assim, para me ajudar, porque sem ele eu não sei o que eu faria. De repente veio muito desafio, né? Esse ano está sendo um ano bem desafiante. Graças a Deus deu certo tanto, né, na vida pessoal quanto no negócio. Então a chegada do Fábio ajudou muito na confeitaria, né? Com certeza, ajudou muito. E a Lia me ajuda muito, né? Eu tenho assim uma pessoa que é um sucesso, né? Todo mundo fala, todo mundo admira muito ele. E eu dei essa sorte. A senhora pretende continuar nessa vida de empreendedorismo? De empreendedor? Sim, a gente pretende continuar. E se um dia vier a fazer outra coisa, né, sempre vai ser nessa área de empreendedorismo. Talvez mudar de ramo, mas sempre empreendendo. Mudar a área do empreendedorismo, né? Mudar. As viagens que você fez, quais foram as últimas, recentes? Quais foram os motivos, para onde você foi, os principais pontos? Você foi com a Ana? O que vocês acharam? Foi alguma coisa nova? Sim, a nossa última viagem para fora, né? A gente foi em lua de mel, que a gente foi para a Espanha, para a França e para a Inglaterra, né? Onde a gente ficou 16 dias, por aí, 15 dias, né? Em lua de mel. Mas a gente viaja muito também aqui, internamente. A gente já fez 2 cruzeiros, né, mãe? 2 cruzeiros. A gente viajou recentemente para Água Boa, que a gente foi levar minha sogra para uma festa da madrinha dela, Mato Grosso, e só, temos umas viagens marcadas ainda, vai acontecendo. Os principais pontos de que vocês foram, assim, que vocês gostaram? Tá, aí que tá. Aí vem o Segue Empreendedor, tá? Toda a minha viagem, eu não vou só para descansar, eu vou pensar no mercado lá fora. Nossa! Então, esse novo mercado, eu vou te falar um negócio. Toda vez que eu viajava, seja para São Paulo, para Florianópolis, eu e meu sócio, a gente viajava muito para evento. Se você falar assim, Fábio, você ia nos melhores restaurantes? Não, eu pedi o quê? Delivery. Quando eu viajava com meu sócio e eu tinha todo o lucro, eu pedi delivery. Porque eu queria conversar com o entregador, eu queria entender qual era o tipo de embalagem que estava sendo levada. O ponto eu estudava de vista. o mercado naquele momento, correto? Certo. Quando eu tô no lucro, o ciclo do lucro terminou. Qual outro ciclo meu que começou, que eu te falei? Da confeitaria. Aonde que eu ia? Lá na Vazias. Em Nas todas as confeitarias, em todos os locais. Desde São Paulo, quando a gente viajou, uma das nossas primeiras viagens, nós fomos em confeitaria no Rio de Janeiro. Em Londres, em Paris, comemos o melhor macarrão. O melhor do mundo. Mas a gente precisava experimentar. É caro? É caríssimo. Mas eu precisava experimentar.
Pra quê? Pro meu ego? Ah, não, pra dizer que eu gastei... Quanto? Um macarrão lá? Não esqueci. R$60? É uma caixinha. 60... Não, caixinha. 3 macarrões, R$60. Tô convertendo, tá? Pra dizer assim, nossa, eu gastei isso. Não, é pra ver o produto, a qualidade, a caixa, a embalagem, o atendimento, qual é o visual do ambiente, se tem música ou não tem. Então, sempre o empreendedor vai estudar o mercado. Aonde, e aí eu te falo, todo lugar que eu vou hoje, eu busco uma confeitaria. Uma pergunta diretamente do nosso diretor ali é como solucionar os problemas na área do empreendedorismo? Então, tudo vai depender de qual área, né, amor? Qual área que é o problema. Problemas de todas as áreas a gente tem diariamente, desde produto, desde pessoal, que a gente envolve com RH, né? Envolve produto, envolve tudo, desde embalagem, desde transporte, né? Um problema recentemente que teve, vou te falar da confeitaria, um transporte de um bolo avalanche que chegou na casa do cliente todo misturado, não sabia o que era aquilo. Então é um problema. Como resolver isso? A gente tem que estudar se o problema foi no transporte, se foi na embalagem, se for na hora que embalou. Então, e aí a gente precisa sempre estudar. Porque não adianta, não tem como eu tirar como que eu vou tirar se eu não estudar? Qual a melhor embalagem? Se eu não for pesquisar no mercado? Qual o melhor transporte? Não pode ir no chute, né? Não pode ser no chute, sempre é o estudo. O estudo é a base de tudo. Isso é o que eu falo, é a base, é o estudo. Inclusive da nossa vida. Pois é, sem estudo a gente não é nada. É isso aí. Ana, tem algum país específico que você queria conhecer? E Fábio, tem algum país também específico que você queria conhecer por causa do empreendedorismo de lá e dos comércios famosos assim no seu conhecimento? A Ana já é mais viajada que eu, tá? A Ana já viajou muito mais que eu, então ela já conhece o mundo lá fora. Eu fui pela primeira vez, tá? Pra fora. Foi nossa lua de mel. E a nossa lua de mel, lógico, quem escolheu, né? Foi ela. Foi ela. Tá, com certeza. Então ela já conhece outros países, ela já viajou. Eu não, então é a primeira vez. Agora, um sonho que eu tenho é ir para Portugal. Portugal. Por que Portugal? A minha família, a minha mãe é portuguesa e eu gosto muito dos doces portugueses, que é a base tudo de ovo. Então é totalmente diferente, delicado o trabalho, então eu quero estudar. Eu sempre gostei. Meu pai sempre foi da área da alimentação, dono de restaurante, dono de buffet, mas eu nunca me atentei a isso. Agora que eu estou me atentando devido à Ana. Mas eu gosto e quero estudar essa culinária portuguesa. Não só a minha área que eu gosto é de doces, tá? Mas eu gostaria de conhecer também a área de salgado também, como bacalhau e outros pratos típicos de Portugal. Quais são os problemas em relação à mão de obra e como solucioná-los? Cara, a mão de obra é um grande problema, isso em geral, e eu te falo isso em qualquer segmento, tá? Existem dois fatores. O primeiro é a questão da pessoa gostar daquilo que ela faz. E isso é muito importante. Todo mundo deve, eu sempre vi isso dentro de qualquer mercado, inclusive para mim. Não adianta arrumar um emprego que eu não vou gostar. Se eu não gostar desse emprego, cara, não vai. É igual você ir num restaurante e o atendente ou o garçom te tratar super mal. Ele não gosta do que ele está fazendo. Isso é um problema de mão de obra que todo empreendimento, qualquer empresa enfrenta. O grande problema nosso, o que é? Nós precisamos levar para o nosso consumidor o melhor atendimento, correto? E para isso, quando não é levado, há um problema de mão de obra. E aí a gente precisa estudar, levantar pessoas que tenham interesse, e infelizmente a gente, Palmas, aqui, principalmente é um problema local que eu vejo, existe isso devido e o que eu acredito que seja, tá? Quando a demanda não é muito alta, quando não tem muita concorrência para determinado cargo, ninguém se aperfeiçoa na sua mão de obra. Tipo assim, eu não vou melhorar o meu atendimento, eu atendente, porque emprego tem um monte, a concorrência não é tão grande. Quando você vai para uma grande cidade, a mão de obra ela tem que ser plena, porque senão você perde o teu lugar. O outro vem e te substitui. Entendeu? Então esse é um problema que a gente enfrenta aqui, e lá nas grandes cidades eu vejo com um jeitinho um pouco diferente. Vendo o lado do consumidor, quando a gente vai no restaurante e o garçom ou o cara que vai te atender, ele te trata mal, a pessoa tende a não gostar e não voltar naquele lugar, justamente por causa que foi mal atendido. E então eu acho que também é um problema. Sim, é um grande problema. Da mesma forma, por exemplo, já aconteceu comigo, você entra numa loja de roupa, você roda a loja todinha, você não acha e você vai embora. E tem um atendente lá,
Vários atendentes, eles não têm a preocupação de perguntar: olá, senhor, bom dia, boa tarde, posso ajudar em alguma coisa? A gente tem que chegar nele pra falar, Mas aí você perguntar. ele está fazendo um favor, ele não está trabalhando, ele está fazendo um favor para você. Então você tem que chegar nele e falar assim: olha, você tem isso, e às vezes ele não está nem aí. Isso é um problema de mão de obra, mas está baseado exatamente nisso que eu falei. Só encurtando, que eu acho que eu deixei um pouco meio enrolado, quando a demanda é pouca, aliás, quando a demanda é alta, mas a procura é pouca, aí acontece esse tipo de problema. Há um problema muito grande de mão de obra. Agora, quando tem muita gente concorrendo a uma vaga, sempre vai ter alguém para melhorar a mão de obra, porque vai ter a pessoa mais dedicada ali e vai substituir quem realmente não está a fim de trabalhar. E uma das coisas também que eu quero deixar aqui a respeito do empreendedorismo, que eu lembrei bem aqui, tem duas formas de aprendizado no empreendedorismo, isso para a nossa vida, tá? Eu vou te deixar essa frase aqui no final. Você aprende ou pelo amor ou pela dor. Qual que é a diferença pelo amor ou pela dor? Pelo amor é quando você gosta, quando você se dedica, quando você vê resultado, quando você faz para que aquele negócio dê certo. E quando é pela dor? Quando você é obrigado a fazer, quando você se vê na necessidade, quando aperta o calo, quando você vê que financeiramente não vai, ou que você é obrigado a ferir, a não dormir direito, você se sujeita a qualquer coisa. Então você aprende pela dor. Eu prefiro sempre aprender pela dor. Tem muitos jovens e adolescentes que têm um sonho de empreender e não sabem por onde começar. Então conta pra gente por onde que o senhor começou e pra onde a gente vai começar. A primeira coisa que todo mundo sempre falou pra mim como agência, que chegava lá, por exemplo, vinha o seu João e falava assim: olha, eu tenho uma ideia. E a primeira coisa que ele fala é o seguinte: mas eu não vou te contar porque senão você vai me roubar a minha ideia. Eu falava: como que eu vou descobrir qual que é a tua ideia? Como você quer que eu faça algo, mas você não quer me contar a sua ideia? A ideia todo mundo tem. Todo dia quando você acorda, você às vezes acorda com uma ideia diferente. O diferencial para que isso aconteça é o fazer. Às vezes tem 2, 3 pessoas que têm a mesma ideia, mas qual é a diferença entre elas? É porque não põe em prática. Então a primeira coisa que eu falo é sempre colocar em prática a sua ideia. Se você tem uma ideia, se você quer empreender, sempre buscar ideia, fazer estudo, sempre o estudo, sempre estudo de mercado, estudo sobre um assunto profundo. Se você vai mexer, por exemplo, dependendo da sua ideia, você precisa estudar todas as áreas. Você vai interferir no consumidor, ou o meu caso que foi logística, eu nunca imaginei pensar em logística. Eu tive que estudar logística do começo ao fim, logística sem parar. Desde risco trabalhista, desde acidente, desde qualidade de entrega, produto, quais são os produtos que eu posso transportar. Então, tudo deve ser sempre feito. A ideia, o pensamento, né, dessa ideia, a execução imediata de como fazer isso e o estudo, sempre estudar. Quais são os erros que o senhor acha que os jovens deveriam evitar no começo do empreendedorismo? Cara, os erros é quando você dá um salto maior daquilo que você pode. Às vezes eu peço, eu faço, eu já fiz isso também, tá? Por isso que eu sempre falo, às vezes a tua história é uma bagagem muito grande que você carrega, concorda? Concordo. E ela é composta de coisas boas e coisas negativas. Então, assim, eu já fiz, às vezes, o pensar muito alto e você não consegue executar nenhum básico porque não dá tempo de você executar. Ou você executa de uma forma que você pensou muito além, que o seu custo operacional de execução é muito maior que você não vai dar conta lá na frente. Então, um passo de cada vez. Essa é a melhor forma. Eu também penso assim, na verdade, meu sonho é ser empreendedor e eu penso sempre que se a gente for muito pra frente, a gente pular as etapas que a gente quer, por exemplo, não adianta eu tentar, por exemplo, eu penso que a vida é um monte. A gente for tentando subir, a gente for direto pro topo, a gente não vai ter aprendido nada de, por exemplo, os caminhos que são melhores de viver, no caso. E eu acho que se a gente for direto pra cima, a gente não aprende o que a gente tem que aprender e, como o senhor falou, um passo de cada vez. Agora a gente vai para o nosso quadro ping-pong. Eu vou fazer uma pergunta e você tem que responder o que vier na mente, tá bom? Um livro que todo empreendedor deveria ler. A Bíblia. Uma frase que te inspira. Pensar pequeno ou grande dá o mesmo trabalho. Uma pessoa que você admira no mundo dos negócios. Meu pai. Um erro que te ensinou muito. Um erro que me ensinou muito? Sim. Dizer sim para tudo. O que você diria para o Fábio adolescente? Que eu precisava estudar um pouco mais. Agora é só com uma palavra. Tá bom. Família. É a base. Deus.
É tudo. Sonho. O futuro. Empreender. Tá no meu sangue. Fábio, foi um prazer tê-lo aqui com a gente e muito obrigado por comparecer, tá? E para encerrar, você gostaria de deixar alguma mensagem para os seus ouvintes? Claro, com certeza. Bom, eu iniciei, quero agradecer pelo convite, mas eu acho que empreender faz uma parte de todo ser humano. Às vezes a pessoa não sabe que dentro dela tem um empreendedor gigante dentro da pessoa, mas ela vive na mesmice. Então, se você estudar, se você se dedicar, se você observar o mundo ao seu redor, sempre há uma necessidade, um problema para ser resolvido. Então, basta você investir nisso. E outra coisa que eu sempre falei, eu não fiz o Tô Louco sozinho. Ninguém faz nada mais sozinho no mundo. Você precisa de pessoas para te ajudarem. Seja ela desde a colaboradora que ajuda na limpeza do local, ao chefe, o CEO da empresa. Todo mundo faz parte desse contexto. Você só precisa encontrar as pessoas certas, nos lugares certos, para gerar negócio. Pessoal, foi um prazer ter a presença do Fábio aqui com a gente. Espero que a história de vocês tenha inspirado todos. Fica ligado nas nossas redes sociais, segue o TamandaCast, podcast e até a próxima.